Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Agora parto para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: Para onde vais? Mas porque vos disse isso, a tristeza encheu os vossos corações. No entanto, eu vos digo a verdade: é bom para vós que eu parta. Se eu não for, não virá até vós o defensor. Mas se eu for, eu vos mandarei. E quando vier, ele demonstrará ao mundo em que consiste o pecado, a justiça e o julgamento. O pecado porque não acreditaram em mim. A justiça porque vou para o meu Pai, de modo que não mais me vereis. E o julgamento porque o chefe deste mundo já está condenado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caríssimos filhos e filhas, sexta semana da Páscoa, hoje, terça-feira, dia 27 de maio. Uma alegria muito grande, irmão e irmã, né, estar, podemos dizer assim, finalizando esse mês de maio, né, com mais um mês de uma homilia diária. Né, um crescimento muito importante para o canal do Padre Podcast, tanto no nosso YouTube, né, quanto no nosso Instagram, e também uma partilha, né, um crescimento pessoal para mim também, pela fidelidade, pelo testemunho, né, pela riqueza que tem sido na minha vida, poder partilhar com vocês, né, essas homilias diárias. Então, deixe aqui no comentário, né, compartilhe também com as pessoas, mas deixe aqui no comentário, né, o dia que mais te chamou a atenção, o texto que mais te chamou a atenção, partilhe aqui conosco para que possamos realmente continuarmos interagindo e para que esse projeto de Deus continue sendo, né, vivenciado na vida de tantas pessoas. O Evangelho de hoje, de São João, vem dizer para nós três grandes verdades, quatro na verdade, né? Vamos lá, vai dizer o texto. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Agora parto para aquele que me enviou, ou seja, voltando para a casa do Pai. E nenhum de vós me pergunta: Para onde vais? Mas porque vos disse isso, a tristeza encheu os vossos corações. Certamente, meu irmão, minha irmã, quando Jesus partilhava sobre essas coisas com seus apóstolos e discípulos, por eles não entenderem, né, esse grande mistério, né, eles achavam que perderiam Jesus de modo definitivo. Então, perder Jesus no contexto dos apóstolos realmente entristeceu o coração daqueles homens. Mas porque eles não conheciam ainda esse mistério no qual nós conhecemos. E certamente depois, em suas aparições, né, Jesus, nas suas aparições a eles entenderam tudo aquilo que Jesus ensinava. Então é interessante este texto, né? Jesus parte, avisa os apóstolos, comunica a sua partida, a sua ausência, mas deixa para nós este grande legado. Olha que interessante. No entanto, eu vos digo a verdade. É bom para vós que eu parta. Se eu não for, não virá até vós o defensor. Quem? O Espírito Santo de Deus. Mas se eu me for, eu vos mandarei. E quando ele virá, ele demonstrará ao mundo em que consiste o pecado. Aqui eu quero trabalhar com vocês três coisas. O que consiste o pecado, a justiça e o julgamento. O pecado, aquilo que o padre disse essa semana na homilia, né? O Espírito Santo de Deus revela em nós a mentira do demônio, colocada pelo sabor do pecado. As intrigas do demônio na nossa vida, as tentações que muitas vezes nós, por sermos fracos na nossa fé, na nossa decisão, nós caímos. Então, o Espírito Santo, filho e filha, é aquele que coloca no nosso coração todo o desejo de lutar contra o mal, de lutar contra o pecado. O Espírito Santo de Deus mostra para nós o nosso erro, podemos dizer assim, só que ele nos ajuda a vivenciarmos uma vida de honestidade, uma vida de santidade, uma vida de castidade, uma vida de renúncia, uma vida de vivenciar as leis de Deus. Por isso, vencer o pecado é se colocar diante das coisas de Deus pela ação do Espírito Santo de Deus. Isso é muito interessante. A justiça. Conhecemos um Deus justo, né? A justiça vai dizer aqui porque vou para o Pai, de modo que não mais me vereis. Nós não vemos Jesus por enquanto, mas em breve o veremos com a graça de Deus, quando ele vier julgar os vivos e os mortos, né, na sua segunda vinda, na sua parousia. Então, estar diante de Deus é ser pessoas justas. Eu costumo dizer isso, né? É muito fácil eu pegar um versículo bíblico,
né, que fala só do amor de Deus. Deus é amor, Deus é bonzinho, Deus é bondoso, Deus é tudo isso, Deus é misericordioso, Deus é tudo isso. Só que Deus também é justo, né? A justiça de Deus também tem que ser levada em conta. Se eu não levar, se eu não tiver uma vida reta em Deus, se eu não tiver uma vida justa em Deus, se eu não honrar os mandamentos de Deus, o amor de Deus eu não vou conseguir vivenciar, porque o amor é a lei, né? A lei dada por Deus, que é os 10 mandamentos. Se eu não amo os 10 mandamentos, se eu não vivo as leis de Deus, como é que eu vou entender essa justiça de Deus? Então, precisamos também nos colocarmos diante da justiça de Deus. E o julgamento, porque o chefe deste mundo já está condenado. Só Deus tem o poder de nos julgar. Muitas vezes nós condenamos, nós matamos as pessoas, nós julgamos as pessoas, porém só Deus, filho e filha, tem esta condição, né, de fazer isso para cada um de nós. E muitas vezes nós vivemos de acordo com o chefe deste mundo, que nós sabemos que é o autor do mal, que nós sabemos que não está em Deus. As atitudes que tomamos, a forma com que agimos, o jeito com que nos comportamos sem estar em Deus, né, certamente nós acabamos não vivendo as coisas de Deus e vivendo as coisas do mundo. Por isso, filho e filha, coloquemos sempre a compreender o que diz o Mestre, o que diz o Jesus, né, para que possamos todos os dias, de alguma forma, continuarmos a sermos surpreendidos por Ele. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Deus os abençoe.